Deus abençoe. Irmãos, olha só. Semana passada, pastor Gustavo estabeleceu aqui no domingo passado uma palavra linda. Se você não esteve aqui e você não viu na internet, eu sugiro que você vá para a internet e assista a palavra dele sobre o temor do Senhor. Uma palavra profunda de como a gente achar conhecimento de Deus. Ele disse ainda que, como está em Provérbios, eu não vou ler o livro inteiro de Provérbios para você hoje, mas quase inteiro, tá? Então, não fique nervoso, tá? Tenho paciência, mas eu preciso fazer esse raciocínio com você. Em Provérbios 28, 14, está escrito assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá em desgraça. E aí, se você tivesse o privilégio de estar por lado de cá, analisando vidas que a gente vê, pessoas que tinham um temor do Senhor, de repente foram achando que aquilo, porque Deus é bom, Deus vai deixando, Deus vai dando livre-arbítrio, o livre-arbítrio vai deixando, e de repente, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes 20 anos, 15 anos, você vê a pessoa completamente comprometida nas suas finanças, na sua saúde, nos seus relacionamentos, com a vida acabada, e aí você entra nesse versículo, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Pastor Gustavo explicou ainda que temer a Deus não quer dizer ter medo dele. Ele explicou, sim, que é respeitar a sua grandeza e levar Deus a sério naquilo que ele diz. Levar Deus a sério. Foi isso que ele explicou. Ele ficou muito mais entendível quando ele leu o seguinte texto, que está lá em Provérbios capítulo 2, versículo 1 em diante. Está escrito assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, preste atenção, eu fiz questão de colocar de novo esse texto porque fala assim: se clamar por entendimento e gritar bem alto por discernimento, se procurar sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Eu estava exatamente lendo esse texto na janela do meu escritório, e olhei para fora, vi um homem lá com uma maquininha daquelas de detectar metais. Ele estava lá, e dele procurava, ele cavocava um pouquinho e procurava. Eu falei: é assim que a gente tem que procurar sabedoria. Aí tem que achar, assim que a gente tem que procurar esse discernimento. Então diz assim no versículo 4: se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então, diga comigo, então, você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então você entenderá o que o pastor Gustavo ministrou a semana passada. Ele também falou sobre os valores comportamentais da gente. Ele fez 2 quadros. E ele dizia assim: no padrão de Deus, com temor do Senhor, e no padrão do mundo, sem o temor do Senhor. Então ele mostrou algumas coisas do que acontece quando a gente tem temor e quando a gente não tem temor do Senhor. Ficou claro que o temor do Senhor é o caminho que leva à verdadeira sabedoria, que é através deste caminho que a gente chega na sabedoria, que eu aqui não estou falando da sabedoria humana, daquela que você estuda na faculdade, daquela que você lê 200 livros, não, eu estou falando da sabedoria que vem do trono de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo. É dessa sabedoria. E na certeza de que você entendeu o que é temer ao Senhor, na palavra passada, eu quero dar continuidade. Eu falei para pastor e falei para ele também, eu vou dar continuidade nessa palavra. Eu queria falar com você sobre sabedoria. Ou seja, quais as recompensas de curto, médio e longo prazo de eu ser verdadeiramente temente a Deus, como ele proferiu a ministração dele no domingo passado, e de eu me esforçar em obter essa sabedoria. Quais as consequências disso? Quais são as recompensas que eu e você temos por isso? Qual a diferença entre o sábio do ponto de vista de Deus e o tolo?
Quantas pessoas você conhece que hoje chegam perto de você e falam: meu Deus, se eu não tivesse cometido aquela tolice. Quantas pessoas que já perderam entes queridos e de vez em quando tem uma dor no coração, falam: por que eu gritei com a minha mãe aquele dia? Por que eu gritei com meu pai? Por que eu bati no rosto do meu pai com um tapa? Por que eu cometi aquela tolice? Quantas pessoas conseguem identificar agora, depois que os cabelos ficam brancos como o meu, conseguem identificar, olhar para trás e falar: que erros absurdos cometi, que decisões precipitadas tomei, que tempo de vida perdido eu tive enquanto eu fui lá. Você já foi presidente de um clube de futebol? Outro dia o Dudu ficou alegre, porque: vovô, eu não sabia, o Samuel também, eu não sabia que você tinha sido presidente do clube. Fui um tolo, falei para ele, um grande tolo, gastei meu dinheiro, fiquei longe da minha família, aprontei, perdi dinheiro, a maior tolice que talvez tenha cometido na minha vida, mas foi. Como assim? E aí, para explicar para o neto que tinha sido uma tolice. Mas pense a tolice, ficar correndo atrás de gente que ganhava uma fortuna e eu trabalhando para... Então, quantas pessoas têm desperdiçado oportunidades na vida? Oportunidades passaram, mas por causa da tolice e do orgulho, que nem falamos 4 cultos aí atrás, por causa de comportamentos tolos, de insubmissão, perderam oportunidades tremendas no trabalho, de serem promovidos. Quantas pessoas você conhece que você diria, ou então você mesmo diria: meu Deus, perdeu uma grande oportunidade. Quantas pessoas perderam dinheiro, fortunas, e depois olham para trás: meu Deus, o que eu fiz de jogar? Nosso amigo lá de Pato Branco está aqui conosco, e nós conhecemos um que tinha uma frota de caminhões Scania, quando o caminhão Scania valia muito, e perdeu tudo no baralho. Lembra? Tudo no baralho. Nós conhecemos. Então, quantas pessoas perderam amigos porque um dia foram tolas, não tiveram um coração para fugir da tolice, se achavam. Quantas pessoas saíram do propósito que Deus tinha preparado para suas vidas, propósitos claros que Deus colocou na mão deles e falou: olha... E eu sempre digo que Deus acha outro caminho para trazer a pessoa de volta para o propósito, e acha mesmo. Mas aí quem sabe é mais sofrido. Então, quantas pessoas hoje conseguem identificar, olhando para trás, e dizer: meu Deus, como faltou sabedoria para mim, como faltou sabedoria para o meu pai, como faltou sabedoria para o meu irmão, como faltou sabedoria para aquele meu amigo que se acidentou, como faltou sabedoria para aquele outro que jogou tudo fora, como ele perdeu tempo num relacionamento besta, ilícito que ele tinha. Quantas vezes nós podemos identificar isso? Então eu queria que você dissesse comigo, diga assim: a minha sabedoria é inversamente proporcional ao meu nível de tolice. Ou seja, quanto maior a sua tolice, a minha tolice, a nossa tolice é maior, menor é a nossa sabedoria. Ou ao contrário, quanto maior é a sabedoria que vem do trono de Deus, que vem da presença, da intimidade do Espírito Santo na sua vida, menor vai ser a tua tolice. Menos possibilidade de você cometer tolices, de você cometer erros, de você cometer perdas. Você vai diminuir o campo de ação do inimigo, enquanto você está preso na sabedoria que vem do trono. Então a gente costuma falar sabedoria, mas a gente não entende, e eu quero explicar um pouco isso para você. Porque o temor do Senhor, como explicou o pastor Gustavo, é a usina que produz a sabedoria. Há que ter uma usina de produção. Junto com o pastor Claudivan, eu fui numa empresa, e essa empresa ela produz confecções. E eles pegam o fio, eles compram o fio, e a partir daí eles vendem a roupa pronta. Eles têm todo o processo, é lindo de ver. Aí a gente vê como o cara tem uma visão, uma coisa tremenda. E daí eu perguntei para ele:
De onde veio essas ideias todas para você? Perguntei para o filho, porque o pai nem apareceu lá. Meu pai sempre foi luterano, meu pai sempre foi muito cristão, meu pai é um homem muito ligado com Deus, ele fica orando, e Deus vai dando as ideias e tal. Eu fiquei pensando, veja só. Eu fiquei impressionado com a empresa, a organização, a seriedade, o processo todo. Então, a usina que produz sabedoria é o temor do Senhor. Diga comigo, a usina que produz sabedoria é o temor do Senhor. Em outras palavras, quanto mais temor de Deus, quanto mais você busca Deus, menos tolices. Conseguimos entender até aqui, correto? O livro de Provérbios, então, registra isso de uma forma tremenda. Tremenda. Logo no princípio está a condição básica para alcançar a sabedoria. E o pastor leu esse versículo aqui, eu quero repetir, que é Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, leia-se, os tolos, desprezam a sabedoria e a disciplina. Desprezam a sabedoria e a disciplina. Você tem dúvida da importância da disciplina? Vai lá na rodoviária e pergunte para os meninos que trabalham nos guichê dos ônibus lá. Quantos perdem diariamente o ônibus por falta de disciplina? Vai nos aeroportos, vê quantos perdem. Para falar uma coisa muito simples. Você está lá 1 hora esperando, chega um maluco correndo lá. Como que vocês não deixam eu entrar? Não, já venceu, não tem como entrar. Não, mas eu... E aí, com a sua tolice, ficam mais sensatos ainda. Então, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Pronto, isso o pastor Gustavo deixou claro. Agora, a sabedoria, ela não é alcançada simplesmente pela prática dos ensinamentos dos sábios, que eu disse antes da escola, né? Ela vem do íntimo da pessoa que tem o coração dominado pelo quê? Por um sentimento de respeito a Deus, o Senhor, e pela disposição de ser obediente a Ele. Ou seja, é aquela pessoa que cultiva, que desenvolve, que armazena no coração e pratica o temor do Senhor. Estamos entendendo? Amém? E aí o que Deus promete para essa pessoa? Salmo 25, 14. Deus promete: o Senhor confia os seus segredos. O Senhor confia os seus segredos. Para quem? Aos que o temem. E os leva a conhecer a sua aliança. Ou seja, se você tem uma aliança com o Espírito Santo, se você tem uma verdadeira aliança com Deus, que você ouve Ele, que você pratica os princípios dEle, que Ele possa perceber no teu coração essa lealdade tremenda, Ele vai falar para você: não faça isso que está errado, não faça isso, cuidado, não ultrapasse aqui, não passe aqui, aqui é o teu limite. Ele vai dar para você a direção. Não faça esse negócio, não faça essa sociedade, não, escute, é interessante que quando nós vamos no centro de terreiro, ou íamos, graças a Deus não vamos mais, né? Tem que tirar isso fora. A gente queria escutar o demônio falar através do médium. O demônio falava lá. Nossa. Mas quando o Espírito Santo fala para a gente mesmo, que é de uma forma muito mais simples, depende só da reciprocidade do coração da gente, a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir. Então, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ou seja, estou falando do quê? Diga comigo, pastor, você está falando de eu ter intimidade com o Espírito Santo. Aplauda ele por isso. Intimidade com o Espírito Santo é o terreno propício para ele derramar. Quem está indo no Bíblia em casa está aprendendo sobre os diferentes solos. E o solo melhor é o solo mais profundo. Você vai ser solo profundo quando você tiver intimidade com o Espírito Santo. A glória dele vai se lançar sobre sua vida.
Você observou que tem pessoas que vêm no culto e saem do culto e não mudou nada e nunca muda nada? Fazem disso uma religião e acabou. Mas nunca tem uma dedicação maior do que além disso. Em compensação, tem outras que chegam no culto e falam: meu Deus, que culto maravilhoso. Outros saem lá fora e falam: não senti nada. Quanto mais você obedece, quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você rende-se ao Espírito Santo, quanto mais você fica parecido com Jesus, quanto mais você segue Ele, quanto mais você ouve Ele, mais você fica parecido com Ele, mais sabedoria você terá. Quanto mais você cavar, como nós lemos lá na primeira parte, então se você fizer isso, você vai ter a sabedoria. Então você querer dizer que você é sábio dentro desse princípio bíblico de receber do Espírito Santo, sem você ter intimidade com Ele, não é possível. Você está fora do princípio, está fora do fundamento. O fundamento é uma relação pessoal, é um lugar onde você faz um altar no seu coração, um altar que só você e Ele conhecem, e o Espírito Santo, vem aqui Espírito Santo, vem aqui. Vem no meu coração, habita aqui, transforma o meu ser, transforma os meus comportamentos, transforma a minha maneira de ver as coisas, tira de mim me rouba de mim, não me deixe coloque-se na minha frente, tem misericórdia de mim, ande na minha frente e me ilumine. Daí não tem técnica de psicologia, técnica de terapia, não tem nada, porque é o Espírito Santo de Deus, o poderoso, o Senhor dos senhores, o Deus sem limites, é Ele, acabou. Quando Deus quis ensinar isso, Deus pegou o profeta Isaías, lá no capítulo 11 de Isaías, por favor, no capítulo 11 de Isaías, os versos 1 e 2, ele falou assim: um ramo surgirá no tronco, lembra que você me deu esse verso aí, pastor? Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Quem? O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. 800 anos antes de Jesus vir, Isaías profetizou: vai vir o renovo, vai vir Jesus, e Ele vai mandar o Espírito Santo. E Ele vai mandar o Espírito Santo para quê? Para nós deixar Ele pendurado na prateleira? Para nós deixar aberto no Salmo 91? Não. Eu estou provocando você mesmo, mas é para você acordar que nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Viu? Está cheio de gente perecendo e se dizendo nominalmente cristão. Não, irmão, eu não quero que você tenha o nome de cristão, eu quero que você tenha o nome de amigo íntimo do Espírito Santo. Não, eu não quero dizer que eu sou crente, não, eu sou amigo íntimo de Jesus. Eu reflito nos meus gestos o que Jesus faria. Ele disse bem claro: o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Vamos fazer uma viagem comigo, faça uma viagem comigo. Vamos para o tempo de Jesus, passaram-se 800 anos já, e agora nós estamos 2000 anos atrás. Jesus tinha que instruir os seus discípulos. Pense comigo quem era Pedro. Um pescador, só um pescador. Ele não tinha ido para Mackenzie, ele não tinha ido para Sorbonne, ele não tinha ido para pós-graduação nenhuma, ele não tinha feito curso de oratória, ele não tinha feito curso de Bíblia, ele não tinha ido nas escolas da pastora Débora, do pastor Gustavo, ele não tinha ido em lugar nenhum. Ele estava ali diante de Deus e Jesus fala para ele: venha comigo, eu te farei pescador de homens. Quem era Mateus? Um odiado cobrador de impostos, um publicano, que ninguém, muito mal visto. Não tenho tempo aqui para explicar toda a estrutura de vida do Mateus. Quem eram os apóstolos, enfim? Pessoas comuns como eu e você, cheios de defeitos, cheios de emoção, de desafios, que competiam, que falam: não, quando você for para o céu, eu quero sentar do teu lado, eu quero ser melhor que os outros. Não, pastora, por que você me põe tocar naquele canto e não me põe tocar aqui? Por que você quer que eu vou permanecer e não quer me deixar mais, eu não sei o que? Não.
cheio de defeitos como nós. Pessoas simples como eu e você. Esses eram os discípulos de Jesus. Mas Jesus havia prometido para eles, em diferentes ocasiões. Uma delas foi em João 14, 26. E ele fala, mas, diga comigo, mas, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Porque eu fico imaginando, deixa aí esse versículo. Ele fica imaginando, os caras estão 3 anos junto com Jesus, andando, dormindo, né? Multiplicando pães, cuidando dele. De repente era uma multidão de discípulos, mas começaram a abandoná-lo, porque ele fala, puxa, é muito sério. É como muitas vezes a pessoa encontra na rua e fala, ué, onde é que você anda que você não foi mais na igreja? Pastor, Deus o livre, o senhor prega muito duro, o evangelho do senhor é um evangelho muito... Não, meu evangelho é o evangelho da graça, filho. É de graça, é de graça. Mas tem princípio, E então, aleluia. Então, obrigado pelo aleluia, irmão. Então, lhes ensinará. Então, 3 anos rodando com ele, andando. Levanta, dorme, come, discute, conversa. E agora como é que nós vamos gravar tudo isso? Ei, meu mestre. Ei, Jesus, como é que nós vamos... O Senhor está mandando nós para as nações. Como é que nós vamos fazer com tudo isso? E ele fala, não se preocupe. O Espírito Santo que o meu Pai vai mandar para vocês, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Você está entendendo a sabedoria que eu estou falando? Então, aquele dentre nós aqui, que se achava tão pequenininho, ou tão pequenininha, porque não estudou, porque não sei o quê, porque patatá, patati, patatá, não sei o que, não, é você mesmo, independente do seu nível cultural, independente de quanto tempo você está na igreja, independente do que você sabe de Bíblia, independente do que você sabe, se você se tornar amiga dele, se você se tornar amigo dele, se você tiver intimidade com ele, se você se render para ele, ele vai te pegar, ele vai te ensinar, ele vai te fazer crescer, ele vai derramar a glória dele sobre sua vida, vai arrancar de dentro de você, coisas que nem você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas ele vai fazer. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Vamos continuar na história dos apóstolos. Vamos lá para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eles começam a exercer, depois de ficar 40 dias no cenáculo, depois de ver Jesus ressuscitado, conversar com eles, explicar para eles tudo de novo, falar, não, fica tranquilo, vai vir o Espírito Santo. E então no começo do capítulo 2 de Atos, ocorre o Pentecoste, e desce sobre eles o fogo do Senhor. O fogo do Senhor. Aí o Pedro, logo no mesmo capítulo, vai fazer o primeiro sermão. Ele vai fazer o primeiro sermão. Aquele pescador que não sabia nada, aquele cabeleireiro que não sabia nada, vai fazer o primeiro sermão. Não é isso, Cleiton? Vai fazer o primeiro sermão. E de repente chega e diz para o Cleiton, meu Deus, que unção, cara, que graça, que palavra. Nós estamos vivendo isso aqui, irmãos. Nós estamos vivendo com aqueles que querem. Se você quer, se engaje no processo, busque Deus para o teu coração, busque o Espírito Santo, Ele vai te encher da glória. Venha em todos os cultos que você puder, venha em todas as ações que a igreja tiver, se ajoelhe diante dEle, busque Ele na tua casa, busque Ele no teu carro, busque Ele no louvor, busque Ele na adoração, e Deus vai fazer a obra linda na tua vida, e você vai se surpreender. Ele vai te ensinar a vender, Ele vai te ensinar a comprar, Ele vai te ensinar a negociar, Ele vai te ensinar a prosperar, Ele vai te fazer feliz, em nome de Jesus, amém? Aplauda Ele. Então Pedro, põe lá para mim, faz favor, Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, isso ele estava explicando. O cara foi lá e falou para o coxa, eu não tenho ouro nem prata, mas eu te digo, levanta e anda. Os caras ficaram loucos. De onde é que esse pescador aprendeu isso?
Que ele fala para o cara, levanta e anda, e o coxo anda. Não é o mesmo cara que estava ali? Aí ele vai para frente do sinédrio. Ele vai para frente do sinédrio, ele tem que explicar. Ele tem que explicar, escuta aqui, explique para nós aqui, como é que eu vou... Então, Pedro, cheio do Espírito Santo. Você acha, ele é advogado? Ele tinha feito curso que nem os advogados, que tem aqui alguns advogados muito bons que a igreja tem aqui? Não tinha não. Era um iletrado. Mas o Espírito Santo. Então aqui tem mestre de obras, aqui tem carpinteiro, aqui tem pedreiro, aqui tem corretor, aqui tem cozinheira, aqui tem dona de casa, aqui tem lavadeira, que lava roupa, né? Lavanderia. Aqui tem gente que trabalha em tudo que é setor. Mas Deus é um só, para todos. Ele ama cada um e trabalha a cada um. E ele vai manifestar. Naquele momento ele pegou Pedro e falou assim: eu vou explicar para vocês, senhores. Agora vamos sair do Pedro. Vamos pegar Estevão, que tinha aprendido com eles. Tinha se multiplicado já. Porque o Pedro chegava na casa, falava: vocês já receberam o Espírito Santo? Não, então receba. E o Estevão, está lá em Atos 6, 8 e 10, por favor. 8 e 10. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. 10. Mas não podiam resistir à sabedoria ou espírito que ele falava. Mas não podiam, o 10. Não podiam resistir à sabedoria ou espírito com que ele falava. Portanto, concluindo esse raciocínio de desenvolvimento dos homens que Deus multiplicou o evangelho dele na terra, desses 12 caras, a sabedoria é um dom do Espírito Santo que nos permite ver tudo com os olhos de Deus. Diga comigo, a sabedoria é um dom do Espírito Santo que me permite, coloque a mão assim no teu coração, diga assim, que me permite ver todas as coisas com os olhos de Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso. Pela palavra de Deus, nós sabemos que nós temos dentro de nós, dentro do nosso coração, o Espírito Santo de Deus. Nós podemos escutá-lo ou podemos não escutá-lo. Nós podemos amanhã cedo levantar, nem conversar com ele, ou podemos dizer para ele: Espírito Santo, eu quero ir para as batalhas com a tua presença. Eu quero enfrentar as batalhas dessa semana, dessa segunda-feira. De hora em hora eu quero aumentar com a tua presença. Vem comigo, Espírito Santo. Hoje eu tenho que enfrentar um desafio terrível com o fiscal. Eu tenho que enfrentar um desafio terrível com o técnico. Eu tenho que enfrentar um desafio terrível. Tenho que cobrir um cheque. Tenho que pagar um título. Tenho que arrumar um emprego. Preciso de uma situação. Tenho um problema de relacionamento. Eu estou tendo uma tentação demoníaca. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Ou então, você pode continuar na tua carne. Continua na carne. Se nós escutamos o Espírito Santo, ele nos ensina esta via da sabedoria. É a sabedoria dele. Com a sabedoria dele, eu e você vamos ver com os olhos de Deus. Vamos ouvir com os ouvidos de Deus. Vamos amar com o coração de Deus. Vamos julgar as coisas com o juízo de Deus. Então a compaixão vai tomar conta do nosso coração, porque Deus tem compaixão. E onde estão os homens de compaixão nessa terra? Falava com meu amigo lá em Cascavel, vocês escutaram, saiu nas redes internacionais, uma mulher trouxe crianças, trazia crianças do Paraguai para doar no Brasil. Roubava as crianças. Eu falei: onde que está a humanidade? Onde está a humanidade? Onde está a humanidade? As pessoas roubam, matam alguém por causa de um celular. As pessoas matam, roubam uma criança por causa de 700, 800 reais. Nós vamos julgar as coisas com o juízo de Deus, com a misericórdia de Deus. Esta é a sabedoria que nos dá o Espírito Santo, e todos irmãos, todos, diga comigo, todos nós podemos ter.
Todos nós, diga de novo, podemos ter a sabedoria de Deus. Amém. Então como é que eu faço, pastor? É só pedir. É só pedir. Deixe-me te explicar melhor. Não é a sabedoria quando nós vemos as coisas segundo o nosso prazer. Entenda isso. Ou segundo a situação que o nosso coração quer. Não. Segundo os nossos desejos da carne. Ou segundo as nossas emoções. Estou com ódio, estou com amor, estou com nojo, estou com inveja, estou com raiva. Não, não é isso. Não, esses não são os olhos de Deus. A sabedoria que aqui eu estou falando para você é aquela que faz o Espírito Santo em nós, a fim de que nós vejamos todas as coisas com os olhos de Deus, com os ouvidos de Deus, até com o cheiro de Deus. Para conseguir sabedoria, portanto, é preciso pedir ao Senhor que nos dê o Espírito Santo, que nos dê esse dom. É preciso clamar a Ele, como nós lemos em Provérbios capítulo 1. É preciso clamar a Ele. Provérbios 2,6, coloca lá, diz assim: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. É o Senhor que dá. Lembra de Daniel? Quando foram chamar o Daniel para interpretar, quem que deu para ele a interpretação? Não temos tempo para ficar aqui distinguindo, mas se você lembrar, Daniel ia para a janela orar. Quantas vezes? 3 vezes por dia. Tinha intimidade com Deus. Leia lá em Daniel, leia no livro de Daniel. E Daniel recebeu a inspiração e ganhou poder. Se você vai para Tiago, capítulo 1, Tiago capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Continuando, peça-a porém com fé. Diga para quem está do teu lado, peça sabedoria com fé. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então precisa pedir sabedoria com fé. Diga comigo, eu preciso pedir sabedoria com fé. Com fé. Com fé. Aplauda o Senhor Jesus, nós vamos pedir com fé. Vamos trocar isso por termos práticos. É aqui no culto. É no dia a dia na palavra de Deus. É no Bíblia em casa. É no tempo gasto no seu quarto de escuta. É no altar que você tem no coração para o Espírito Santo. Ou seja, é na sua oração. É no seu jejum. É no cumprir o propósito de Deus para a tua vida, o teu chamado. São nessas coisas que você vai ganhar intimidade, você vai ganhar aliança, você vai se associar com o Espírito Santo. E então o Espírito Santo vai derramar sobre sua vida. A recompensa para isso, pastor? Sim. A primeira e maior delas, a gente até já citou aqui, ela extermina com a tolice. E quem que é tolo, pastor? Então a primeira é que a sabedoria extermina com a tolice na vida da gente. Tolo é o que despreza o conhecimento. Provérbios 1:22 está escrito: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Provérbios 1:22. Tolo, insensato, é o que odeia a repreensão. Você que odeia a repreensão, não, eu não gosto que me falem as coisas, preste atenção, Provérbios 12:1. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Temos que andar rápido aí, por favor, no projetor. Tolo é o que não ouve conselhos, está em Provérbios 12:15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Ou seja, aquele que não ouve conselhos, na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Tolo
é o que não sabe tolerar ninguém. Provérbios 12:16, já no verso seguinte: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem imprudente ignora o insulto. Tolo é o que acha que está sempre certo, não reconhece seus erros e não pede perdão. Eu até tinha colocado aqui, nunca pede perdão, mas às vezes pede, porque é interesseiro, mas é tolo. É o que acha que está sempre certo, não reconhece seus erros e não pede perdão. Provérbios 14:9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos, os sábios. Em outra versão fala entre os sábios. Tolo é o que está sempre envolvido em brigas, fofocas, discussões, contendas. E eu gostaria de ter tempo, irmãos, para dar um exemplo para você de cada uma dessas situações que eu até preparei, mas eu vejo que nós não temos tempo para isso. Provérbios 23 está escrito assim: é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Você já bateu o teu carro por uma imprudência tua, ou mesmo por um acidente qualquer, numa coisa pequenininha às vezes, e imediatamente sempre tem o tolo que chega em roda de você e quer até brigar com você, te dá um empurrão e fala para você: sabe como é que você foi fazer isso, bater na perna da mulher? O que você foi fazer, quer bater no carro do homem? Sempre tem. Tolo é o que se satisfaz com o mal, está sempre feliz com o mal. São pessoas em quem não se pode confiar. Tolo é quem rejeita a sabedoria, e não somente uma pessoa tola, mas também alguém em quem não se pode confiar e que gosta de fazer o mal, tem prazer em fazer o mal. Como assim? Está em Provérbios 2, 14 e 15. Tem prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, sentem um prazer, uma alegria de ver a maldade, andam por veredas tortuosas, só que no caminho, olha o que está escrito lá na última palavra: se extraviam. Se extraviam. Se extraviam. O que aconteceu? Foi matado. O que aconteceu? Está preso. O que aconteceu? Faliu. O que aconteceu? Quebrou. O que aconteceu? Vibrava com a tristeza dos outros. É o mesmo princípio do dar e receber. Tolo é o que confia só nele mesmo, não confia em mais ninguém. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Se você tem intimidade com o Espírito Santo, se você é uma pessoa quebrantada diante do Criador, você não corre perigo. Você não corre perigo. Tolo é o que vive em enrascadas. Provérbios 1,18 fala assim: também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos, vivem enrascadas. Tem sempre um problema para complicar. Na maioria das vezes são os frequentadores dos BOs da delegacia. Tolo é o que explode com a maior facilidade, é aquele que nós chamamos de pavio curto. Ou seja, eu andei nesse tolice aqui por muitos anos. Pavio curto, porque me achava, né? Me achava, daí explodia. Tadinho. Provérbios 29:11 fala assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O sábio domina-se. O sábio domina. 29:11. Tolo é o que não tem visão estratégica para a vida. Está lá no Salmo 92, versos 6, Salmos 92, versos 6 e 7. O insensato não entende o tolo, não vê que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Deixa eles, deixa o tolo cuidar dos seus tolos, deixa aqueles que fazem tolice cuidar das suas tolices. Você e eu vamos nos agarrar no Espírito Santo, vamos nos agarrar em Deus. Nós temos em quem nos agarrar, nós temos em quem confiar. Deixa eles cuidar. Portanto, a primeira recompensa é sabedoria
extermina com a tolice. Entendeu? Nesses todos. E tinha muitos outros que eu poderia ter colocado aqui, mas ficaria longo demais. Fala comigo: sabedoria extermina com a tolice. Então essa é a primeira grande promessa bíblica para cada um de nós, a primeira grande recompensa que Deus nos dá quando você decide buscar a sabedoria. A primeira delas é exterminar a tua tolice. A minha tolice vai se exterminar quando eu adquiro a sabedoria que vem do trono de Deus. A segunda delas é prolonga a vida. Tem vida mais prolongada quem tem sabedoria de Deus. Provérbios 9:11 fala assim: pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Provérbios 9:11. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Terceiro ponto: primeiro, extermina com a tolice. Segundo ponto, você prolonga a sua vida se você tem sabedoria. Você tem vida muito mais longa. Claro, você vai fugir de tantos acidentes. Terceiro, você terá honra e riquezas como herança. Provérbios 3:13. Aliás, de Provérbios, eu sempre falo que o capítulo 3 é o capítulo mater, é o capítulo mãe, é o capítulo principal, é o capítulo chave. Na minha cabeça, eu gostaria de saber ele de cor, não sei mesmo, mas leio ele muitas vezes. Capítulo 3 de Provérbios. Provérbios é onde está a sabedoria. Eclesiastes, Provérbios, Salmos, mas especialmente em Provérbios. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Vida longa, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça. É a árvore que dá vida àqueles que a abraçam. Quem a ela se apega será abençoado. Vai no 23, faz favor. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Olha, sabedoria dá sono tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, porque você está com o Espírito Santo. Pois o Senhor será a sua segurança, está aqui no 26, ó. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em alguma armadilha. Ou seja, sabedoria vai te fazer, como quarto ponto, habitar seguro. Pode vir, pastora. Você será livre. Você vai habitar seguro. Provérbios 1:33. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. E por último, eu não quero deixar passar, aliás, penúltimo, duas situações de médio e de longo prazo. A de médio prazo: você será livre da mulher e do homem imoral. Quem cede ao seu convite não tem juízo, comete adultério e acabará no mundo dos mortos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 26, fala assim: descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. O inverso para o homem também é a mesma coisa, viu? Não quis deixar de refletir sobre isso, porque tem muita gente tola que esquece do princípio que promete no altar.
da fidelidade, do relacionamento, da responsabilidade, e parte para esses tipos de relacionamento achando que vai desfrutar o agora, só que no médio e longo prazo vai chamar a morte para si. E por último, e o mais importante de todos, talvez, para nós cristãos, o mais importante de todos, passará livre no julgamento final. Se você buscar o Espírito Santo, e você pedir com o coração aberto para que Ele tome conta da tua alma, do teu espírito, do teu corpo, para que Ele tome conta dos teus comportamentos, das suas decisões, das suas escolhas, para que Ele te ajude em todos os momentos, então você vai passar livre pelo julgamento final. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Fala bem assim, quero esperar colocar lá, quero que você acompanhe comigo. Olha lá. Agora que eu já ouvi tudo. Diga comigo, agora que eu ouvi tudo. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará o julgamento, Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal, seja bom ou seja mal. Deus vai pegar você na mão, vai pegar teu livro da vida e vai dizer: eu lembro, meu amigo, de quantas vezes você abriu mão por causa de mim, por causa do relacionamento nosso, por causa de obedecer o princípio. Eu lembro. Agora que você decidiu, eis-me aqui, vem habitar comigo eternamente. Eternamente, fique de pé. Eternamente, eternamente. Aqui está o tesouro. Aqui está o tesouro. Diga para quem está do teu lado: sabedoria é um tesouro que Deus nos dá de graça. Esse é o verdadeiro tesouro. Ter dinheiro, tem poder, tem fama, tem sexo, tem prazer agora, tem não sei o que, tem não sei o que, tem, que nem diz os meus netos. Eu falei para ele essa semana: você tivesse muito dinheiro, que se compraria? Um falou que ia comprar a Apple, só para mim ter tudo o celular que eu quisesse. Outro falou: eu vou comprar a Lamborghini. Eu estava estudando isso, falei: meu Deus, eu tenho que dizer para Deus que eu só quero a unção dele. Aqui está o tesouro: justiça, juízo, equidade. Todos os bons caminhos estão na mão do Espírito Santo, pode derramar. Todos os bons caminhos. A sabedoria, a sabedoria verdadeira santifica aquele que a possui. Pode apagar a luz para mim, por favor? Pode um homem, uma mulher obter tudo isso na vida? Essa é a minha pergunta. Pode? Pode. Sim. Diga comigo: sim. Sim. Eu posso. Se você buscar a sabedoria, Deus o abençoará com todas as outras coisas. As recompensas são grandes. As exigências são pequenas. É só você desenvolver um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Então eu quero que você comece agora. Nós temos uns minutinhos ainda, e eu quero que você comece agora. Peça para o Espírito Santo te dar sabedoria. Peça para Ele habitar no teu coração. Faça um propósito com Ele. Fala: Espírito Santo, Espírito Santo, essa noite eu quero me entregar em Tuas mãos. Espírito Santo, essa noite eu quero renovar minha aliança contigo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Você que um dia já sentiu aquela coisa gostosa da presença de Deus, Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Ele quer falar com você. Ele quer ter esse relacionamento. Ele quer, Ele deseja. A palavra dele fala que Ele busca aqueles que estão interessados. Esse é o momento que você pode adorá-lo.
E enquanto você adora Ele, Ele vai entrar aí e vai te dar direção, vai te dar uma semana diferente, um mês diferente, um nível diferente. Espírito Santo, coloca a mão sobre o seu coração. Doce Espírito Santo, doce e precioso Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, enche meu coração. Faça a tua oração para Ele. Diga para Ele: eu quero mais de Ti. Eu quero ter essa intimidade. Eu quero receber a sabedoria que vem do Teu trono, a mesma sabedoria que foram dadas para os discípulos. Eu quero receber a sabedoria que foi dada para Estevão. Eu quero receber a sabedoria que foi dada para Daniel. Eu quero receber dessa sabedoria, a sabedoria que foi dada para Salomão. Eu quero receber, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche-me com essa sabedoria que olhos humanos não conseguem ver, mente humana não consegue entender. Mas enche-me, Deus. Enche-me, Deus, com o Teu querer. Enche-me com Tua graça. Eu quero ver a Tua glória sobre minha vida. Sim, eu quero a Tua glória. Eu quero manifestar do Teu Espírito na hora que eu preciso escolher, na hora que eu preciso pensar, na hora que eu preciso negociar, na hora que eu preciso conversar com minha esposa, com meu marido, na hora que eu preciso conversar com meus filhos, na hora que eu preciso conversar com meu sócio, com meu patrão, com meu empregado. Sim, Espírito Santo, eu quero mais de Ti essa noite. Eu quero Tua glória sobre minha vida. Eu quero Tua glória, Tua glória, Tua glória. Enche, enche, Espírito, enche, Espírito. Sim, Espírito Santo. Sim, com a sabedoria que vem do Teu trono. Sim, Espírito Santo. Sim, com Tua glória, Tua glória, Tua glória, Tua glória. Sim, com Tua glória. Peça para Ele ardentemente. Peça. Não se preocupe. Ele não está escolhendo os que merecem. Não é questão de mérito, é questão de graça. É misericórdia, é compaixão dEle. Espírito de Deus, vem, vem, Espírito, vem. Oh, nós te desejamos nesse lugar. Teu reino vem, Teu reino. Faz Teu querer inunda a terra.
esse é o momento em que você faz a tua oração para Ele. Esse é o momento em que você fala com Ele, você. Ele não está preocupado se você tem saldo bancário ou não. Ele vai te dar isso, pode ficar tranquilo. Ele não está preocupado se você até agora teve um comportamento inibido. Não, Ele está aqui para recomeçar uma relação de amor contigo. Ele está essa noite aqui para te convidar a abrir o coração para que Ele possa cear contigo. Ele está sempre buscando adoradores em espírito e verdade. Ele está nesse lugar como promessa de Jesus, o Consolador. O precioso Espírito Santo está aqui e quer entrar no teu coração, quer viver contigo, quer que você fale, quer que você o escute, quer que você dialogue com Ele. Oh, transforme sua vida usando essa ferramenta tremenda que é o Deus Criador dos céus e da terra. Oh, Ele te trouxe para o Evangelho para isso, para te servir, para te amar, para te orientar, para te conduzir, oh, nos caminhos da felicidade, da longa vida, da prosperidade verdadeira. Ele te trouxe para o Evangelho para que você possa ter alguém para conversar profundamente, contar os teus segredos, onde você, como nós cantamos no começo do culto, onde você pode ser verdadeiro, verdadeira com Ele, onde você pode confessar todas as tuas situações. É Ele que está aí pedindo para entrar no teu coração. Diga para Ele: entra aqui, Espírito Santo. Coloca a tua glória sobre minha cabeça, coloca a tua glória sobre minha casa, coloca a tua glória sobre minha vida, sobre cada instante, sobre cada escolha, sobre cada situação, sobre cada decisão. Coloca a tua glória, Espírito Santo. Coloca a tua glória. Vem, Espírito Santo, derrama essa noite, querido Deus. Derrama da tua glória nesse lugar. Manifesta aqui, Jesus. Manifesta. De Deus vem sobre nós, te desejamos. Sim, Espírito. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Nós vamos repetir esse verso. Eu quero que você erga as suas mãos se realmente você quer Ele. Em sinal de que você quer Ele, levante suas mãos. Diga: eu te quero, eu te quero. Vem. Vem sobre mim. Vem sobre mim, Espírito Santo. Inunda a minha vida. Inunda a minha vida, Espírito Santo. Eu te quero. Sabedoria nesse lugar. De Deus vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Coloque suas mãos sobre sua cabeça. Nós vamos fazer um ato profético. Coloque as mãos sobre sua cabeça. Repete assim com o pastor: querido Espírito Santo, nesta noite eu me consagro a Ti. Quebra em mim toda resistência ao Teu agir na minha vida. Entra no meu coração, toma conta de minha mente e exerce em mim o Teu querer, porque eu quero cumprir a Tua vontade, o Teu propósito aqui na terra. Me ilumina,
me protege, me guarda, me dá vida longa, me dá sabedoria a cada escolha, a cada decisão, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer e nunca terá. Coloque suas duas mãos para frente. Senhor, nossa oração é que cada um de nós saia daqui com um nível de sabedoria alterado para cima. Que cada um de nós possa contar a partir de agora com o Teu Espírito para inspirar, para ensinar, para fluir, para manifestar a glória do Senhor sobre nossas vidas diante de cada situação. Nós nos consagramos a Ti. Nós nos consagramos a Ti em espírito e verdade, porque nós precisamos da Tua unção, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos realmente do Teu mover sobre nossas vidas, do Teu agir. Por isso, Espírito Santo, aqui sobre nossas mãos, sobre a mão de cada um de nós, está nosso coração, para ser cheio da sabedoria que vem do Teu trono. Que os Teus anjos possam trazer sabedoria sobre cada coração que aqui está, sobre cada pessoa que aqui está. Que Teus anjos possam derramar sabedoria, em nome de Jesus. Opera os milagres que precisam ser operados. O Senhor tem o poder ilimitado. Tu és um Deus sem limites. Nós reconhecemos isso, Espírito Santo. Nós reconhecemos isso. E nós Te amamos, e nós Te queremos, e nós Te pedimos, tem misericórdia de cada um de nós. Desconsidera nossas limitações. Flui em nós, Espírito Santo, flui. Com suas mãos estendidas, peça para Ele fluir no teu coração. Peça para Ele te encher do amor dEle. Para Ele te dar olhos de Deus para você ver, ouvidos de Deus para você ouvir, boca de Deus para você falar, mente de Deus para você julgar. Jesus, se transforme em glória sobre nossas vidas. Que Tua glória, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça da presença do Espírito Santo na sua vida. O Senhor volte para ti o seu rosto e encha o teu coração com sabedoria e te dê a paz. Que você possa efetivamente encontrar a alegria da presença dEle no teu coração essa semana, em nome de Jesus. Amém? Volte sempre, traga mais gente, porque se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? Deus é bom toda hora. Se você quiser sair pela porta da direita, pode sair, está aberta lá também, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, amo vocês.